Nenhuma obra vai te salvar. Nada que nós fizermos nos salva. Nós somos salvos pela graça. Agora, o que nos ajude a ter, o que nos ajuda a nós termos o pleno conhecimento e encontrar a graça verdadeira, porque existe o quê? O Cristo verdadeiro e os cristos falsos. Existe o profeta verdadeiro e os profetas falsos. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Falsos profetas e falsos cristos. Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível for. Na tua Bíblia pode estar assim, se possível fora. Enganariam até os escolhidos. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Na tua Bíblia, pode estar até essa outra tradução aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem Bíblia que vai falar os escolhidos, tem Bíblia que vai falar o próprio eleito e por aí vai dar no mesmo. E a advertência que nós temos, nosso irmão João deixou escrito para nós, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Aí, como é que o inimigo ele é sagaz? Porque hoje, se você entrar em qualquer meio evangélico por aí afora, ou até alguns movimentos por aí afora, seja macumba, isso, aquilo, outro, vai dizer para você o seguinte, que Cristo veio em carne. E aí vira uma bagunça, não vira uma bagunça? Mas, como a gente vai examinando as escrituras sagradas, assim, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como nos orientou o nosso irmão Isaías. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, regra e mais regra. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala de quê? Do mesmo assunto. E aí, sabe o que acontece em tudo isso? Pelos seus frutos vos conhecereis. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Dá para você ver o tamanho do problema? E tudo que Satanás quer é que o mundo inteiro seja seduzido por ele. Sabe por quê? Porque ele já está julgado e condenado. E ele não está nem aí para nada. Ele não está nem aí para nada. Quer que eu te diga uma coisa? Olha bem dentro dos meus olhos. Se você se perder, a culpa é tua. Se você não quiser examinar as escrituras e está acreditando no teu falso pastor, no teu falso profeta, e você se perder, a culpa é tua. Porque João capítulo 5, verso 39, o nosso amado também deixou escrito para nós assim, ó. Examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas
que testificam de mim. E olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Vamos para a eternidade, para de ficar barganhando. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para me salvar. Sabe o que você precisa para se salvar? Mesmo aceitar a graça e ser fiel à graça. Sabe por quê? Porque sem santificação é impossível ver a Deus. E como é que se santifica, Edinaldo? Observando os 10 mandamentos do Eterno. Porque se você não viver na prática da justiça, você vai estar vivendo na prática de Gretchen Prichão? Na prática da desobediência. E lembra que todo desobediente é filho de Satanás e ponto final e acabou. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque vive na prática do pecado. E se vive na prática do pecado, é filho do diabo e ponto final e acabou. 1 João capítulo 3, verso 7 ao 8. O texto vai dizer assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aí, ó, o nosso irmão comenta assim, ó, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? Cristo. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí tem muitos que falam assim, pronto, Cristo já destruiu tudo, já não tem mais pecado no mundo, eu já posso até ver pecando por aí afora. Se você entrar em redes sociais por aí afora, você vai ver tanta coisa por aí afora e não te escandaliza, não. Se pai de santo, mãe de santa, de candomblé, de não sei o que está aí nas redes sociais, dizendo que os pastores, que tem pastores que vão para os centros dele para fazer as oferendas para o próprio Satanás, para prender as ovelhas do Eterno lá dentro. É por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, explicitamente, o nosso irmão Paulo deixou escrito para nós assim, ó, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso que muitas pessoas não saem desses lugares. Aí sabe o que acontece? É o meu pastor, é ele que vai prestar conta com Deus, não sou eu. Eu sou fiel a Deus. Agora me diz uma coisa aqui, ó. Não se sinta ofendido, porque eu não aliso nem meus ombros, eu não aliso nem meus coros. Imagine o teu, que eu não quero me perder. Você acha que eu quero que você se perca? Desperta do que dorme, porque o teu pastor, essa praga, vai se... E detalhe, né? Porque muitos já morreram por aí afora nessa prática. Porque se você não tinha um conhecimento disso, vai passando de gerações pós gerações essas pragas. Os filhos de Deus, que são os santos do Eterno, e essas pragas, que são os filhos de Satanás, que os espíritos dele vão morrendo, vai passando para outro. E o espírito vai andando de uns para o outro, vai andando de uns por outro, por aí afora, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É assim que funciona a vida espiritual. E sabe o que acontece? Ele só vai prestar de conta da tua perdição, do teu sangue que vai estar sobre ele. E você, se você não sair de dentro desse ninho de Satanás, sabe o que vai acontecer? Você simplesmente só vai ser assadão com ele e com o diabão por aí afora. É assim que a banda toca. E sem mimimi. O que a palavra do nosso pai falou? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós vivemos no tempo da graça. Por que Satanás e seus anjos não foram fulminados lá em cima logo de primeira mão? Não está escrito na Bíblia. Mas, com os olhos espirituais, se o nosso Pai
tivesse afuminado, se não fosse a graça, o nosso Eterno teria afuminado Satanás e seus anjos com os olhos espirituais. Não está na Bíblia. Você sabia que automaticamente o que poderia acontecer com tudo isso? Se não fosse a graça intervir para empurrar essa porcaria para baixo, que não houve batalha, só um empurrão para baixo, e nós vamos chegar lá, onde nós vamos se deparar, porque a Bíblia é que fala para nós. Porque nós da seita do sétimo dia, a Bíblia é que fala. E aonde não está, a gente, pelos olhos espirituais, com os olhos espirituais, nós entendemos que se a graça não tivesse intervido e expulsado essa praga lá de cima, já imaginou? Ter que afuminar todas essas porcarias lá em cima. Como era que não ia ficar os anjos, os fiéis do Eterno? Como que não estaria? Como que não seria? Como que não ficaria? Bota tudo num pacote só. A corte celestial. E a graça interviu com os olhos espirituais para mostrar para toda a corte celeste que ele é amor. E se não fosse a graça, Satanás e seus anjos tinham sido fulminados lá em cima. Quem é que pode lutar contra Cristo? Quem é que pode lutar contra Deus? Porventura, Satanás tem algum poder para lutar contra o nosso Eterno? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Mas será que ele tem poder para lutar contra o Eterno? Lutar para guerrear contra o Eterno? Porque o que a palavra do nosso Pai fala, que ele é tão fraco para o Eterno, grava bem isso aqui. Ele é tão fraco para o Eterno que não vai haver batalha nenhuma. Não vai haver batalha nenhuma contra o Eterno, contra a corte celestial, contra nada. Ele vai juntar toda a tramóia dele, todos os filhos dele, para querer guerrear, para querer. Só que não vai haver batalha. Porque ninguém pode batalhar contra o Eterno, ninguém pode com o Eterno. Porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que vai acontecer? Neste exato momento que ele se levantar, para reunir toda a laia dele, todos os perdidos, todos os filhos dele, todos os desobedientes que morreram na prática do pecado por aí afora, outros que não quiseram aceitar Cristo, na hora que ele reunir todo mundo, o nosso Eternão não vai nem sequer mover nada, só vai fazer assim, ó. Fogo e enxofre e sal. E vai consumir Satanás com seus anjos, toda a porcariada dele. Isso aqui não foi uma batalha travada lá em cima na eternidade. E por que que não foi travada? E por que que Satanás não foi afuminado lá em cima? Por causa da graça. Por causa da graça. E lembra que a graça é de eternidade a eternidade. E mais ainda. Sabe por que que os nossos pais, Adão e Eva, não foram fulminados lá no Jardim do Éden? Por causa da graça. E tantas outras passagens. Eu não coloquei muita passagem, que é para nós conversar um pouquinho aqui, olhando nos olhos. Sabe por que que o nosso irmão Davi não foi fulminado também? Por causa da graça. Sabe por que que o nosso irmão Moisés também não foi fulminado? Por causa da graça. E sabe por que que eu e você ainda estamos aqui ainda? Por causa da graça.
E sabe por quê? A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, a você que está distante dos caminhos do Senhor, sabe por que que Cristo não voltou ontem ou alguns minutos antes? A porta da graça não se fechou por amor a mim e a você. Eu coloco os 5 dedos assim, ó, por amor a mim e a você. Nunca esqueça isso. A você que pronunciava isso seus lábios. Ah, eu vivo no tempo da graça. Ah, eu estou debaixo da graça. Eu já sou salvo. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Enquanto não é isso que a Bíblia diz. Uma vez salvo, nós temos é que manter a nossa salvação no dia a dia, no cotidiano do nosso dia a dia, com auxílio divino ainda, porque sem ele nada podemos fazer. Porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno e em um mundo que é um lamaçal de pecado. Se você olha para a direita, você vê pecado. Se você olha para a esquerda, você vê pecado. Se você olha para frente, você vê pecado. Se você olha para trás, você vê pecado. Então nós estamos em um barco navegando em um lamaçal de pecado. Nós estamos em um barco que navega em que, Degrotão Prichão? Em um lamaçal de pecado. E quem nós temos que clamar sempre para estar conosco nesse barco? Enquanto nós estivermos aqui, ó, nesse barco que está navegando aí aqui, nesse lamaçal de pecado. Quem é que nós temos que pedir para estar conosco, embarcado nesse barco? Para estar embarcado conosco? A graça, porque sem ele nada podemos fazer. E lembra, nunca faça da graça uma graça, para que você não venha cair numa desgraça. Escuta o que eu estou te falando. Vigia, desperta tu que dormes. Para a glória a Deus. E o que mais é de grochão prichão? Enquanto nós estivermos vivendo aqui, repito, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós estamos em um barco navegando em um lamaçal de pecado. Tem pecado ou não tem pecado? Tem muito, né? Se olha para a direita, vê pecado para a esquerda, para frente, para todo lado, bota tudo num pacote só assim. Aí sabe o que acontece? Mas, quando nós fitamos nossos olhos para o céu, ainda que nós estivermos fracos, que ninguém é forte todo dia, ninguém é forte todo dia, toda hora. Mas quando nós olhamos para o céu, fitamos nossos olhos e fala, Pai, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. E funciona muito bem. Ouve a voz da experiência. Para a honra e glória de Deus, amém? Para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, voltando aqui. Para a honra e glória de Deus. Antes de nós entrarmos aqui e abrir a palavra de Deus, olha bem dentro dos meus olhos aqui. Espero que isso nunca mais saia dos teus lábios. Eu vivo no tempo da graça, eu vivo debaixo da graça, não preciso guardar mandamento, não preciso guardar lei. Ainda que eu vivo no pecado, por aí afora pecando, eu já sou salvo. Salvo, brinca que você, se você morrer nessa brincadeirinha, igual muitos morreram, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. É, dá para você ver o tamanho do problema? Grava bem, Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Porque a graça é de eternidade a eternidade. Pegou a fita, para a honra e glória de Deus? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós, né? Pegou bem, né? Porque que Satanás e seus anjos foram fulminados lá em cima, né? Imagine se o nosso eterno tivesse fulminado eles lá em cima,
como não estaria os pensamentos, os anjos lá em cima na corte celestial.